Salve, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e faço parte do Cannabicast. Hoje eu tô aqui para falar que o Cannabicast, ele não é somente um canal de comunicação, mas também de acolhimento. Ou seja, se você é um paciente, necessita de ter acesso ao tratamento com a cannabis medicinal e não tem condições financeiras, é só clicar no link aqui embaixo que eu te ajudo a ter esse acesso de forma gratuita, tá bom? Um beijo! Vai lá! Sucesso! Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de cannabis e de maconha também. É a mesma coisa, é isso aí. Eu sou o Fábio Mariano, do meu lado, agora sim, no último vídeo ele não estava, com muita tristeza no meu coração. No último dia não, né? Naquele dia, não pode ser o último vídeo, porra. Naquele dia, porque a gente grava todo dia. Naquele dia, há muitos anos atrás, a long time ago, eu não estava aqui, ele foi sozinho. Salve, curiosos! Tranquilo? Hoje, a gente vive falando de acessibilidade, de judicialização, de tornar a maconha medicinal acessível a todo mundo. E como fazemos isso? Através dos nossos colegas advogados. E hoje, Gente chata. Advogado para subir o nível da nossa conversa, trouxemos o escritório Correia e Godoy com Pamela e Thaís, que vão nos ajudar. Elas trabalham com foco nesse jurídico da cannabis. Isso aí. E ela vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas e se apresentar para o pessoal, para os nossos curiosos. Bem-vindas, Serão muito bem-vindas, tá? Muito obrigado pelo convite, Flávio. Esqueci seu nome. Fábio e Renato. Fábio e Renato. Depois você... Ó, corta aí. Corta o nome, Miguel. Não, Deus, que- obviamente que não. pior, e né? provavelmente isso vai virar meme. Mas, tá Vai bom. virar, mas tudo bem. Hoje em dia tudo é digital. Mas aquele lá que ela falou antes, você não gravou pra colocar. Vamos seguir no papo. Ah, legal. Tá Bom, pra quem não me conhece... Pra quem não me Voltando. conhece, Pra quem não me conhece, eu sou Pamela, advogada, e a gente trabalha sim com a cannabis e todas as suas formas de acesso, como você bem colocou, né? Na verdade, a cannabis, o tema tá crescendo muito. Como o Flávio falou, cannabis é Ela falou maconha. Flávio de novo. Meu Deus! Mano, relaxa, Ah, Flávio, fica quieto. Tá bom, eu serei Mas eu Flávio. tava falando de você. Eu serei Flávio nesse momento. É, Sou não, Fábio. eu tô chamando... Fábio! Ai, tá. meu Eu Deus. serei Será Flávio que eu nesse gravei seu programa. nome errado Você no põe meu Flávio, WhatsApp? por favor, Tá tudo bem. Estamos Flávio instituindo a partir de Mariano. agora, ele chama Ele é Flávio. o Flávio Mariano. Fábio. Mariano. Como a gente estava conversando então antes, né? Cannabis é sim maconha. Inclusive no aspecto jurídico, né? Então, a cannabis, a maconha, ela é proibida no Brasil hoje, ela é considerada uma substância proscrita. Entretanto, medicinalmente, né, para os fins medicinais, ela já é uma realidade no Brasil. Então, é muito gratificante poder estar aqui com vocês hoje, falar sobre esse tema, esclarecer as dúvidas, porque são muitas, né? Sim. O que é o HC, o que não é, ação de óleo, como que consegue, o que pode, né? Enfim, tem uma série de perguntas que a gente vai Anota tirar aí aí na as sua lista, que dúvidas. Eu vou tirar a dúvida. É ação sobre flor. Sério, ação Tá de bom, flor. tá pra bom. gente não Ação de esquecer. flor, falaremos Eu quero ação de falar sobre flor. isso. Mas Ele é muito beleza. E é romântico, já tá isso, pensando nas flores. gente. Você Eu é sou um gentleman. Muito Bom, obrigada pelo convite. Muito Prazerzão. obrigada pelo convite. Sou Thaís, advogada, paciente, tenho TEA e como advogada e estando no meio, sou ativista da cannabis e muito grata por tudo que ela me trouxe. E como uma forma de retribuição da gratidão, nada mais do que colocar todo o meu conhecimento e toda a minha capacidade em dar o acesso à medicina canábica a todo mundo. Então, não é todo mundo que consegue comprar, não é todo mundo que consegue ter seu HC, né? E não é todas as associações que conseguem ter advogadas de peso para dar aquele suporte, porque a gente sabe que eles trabalham na ilegalidade e isso dá um medo todos os dias. Então, é muito gratificante poder dar esse suporte robusto. Empresas que querem se instalar no Brasil, que querem dar o acesso, que querem fazer um trabalho bacana, querem trazer outros tipos de produtos, porque não é só óleo, né? Como todo mundo imagina, existem muitas opções e que atendem às mais diversas especialidades terapêuticas. Então, sou muito feliz pelo convite de poder falar um pouquinho, poder esclarecer e desmistificar o mundo jurídico, né? Porque
todo mundo acha que a gente é chato. Ele falou. Isso. O Flávio falou isso aqui. Financeiro. A gente é chato, amiga. O Flávio Chato. falou. O Flávio falou. que falou. Tecnicamente Financeiro, falando, sim. Contábil, jurídico, A gente tudo é chato. chato. Mas- Tecnicamente, sim. Corporativamente Tecnicamente dizendo, falando. Corporativamente dizendo, quando você recebe um e-mail e vem com a chancela de jurídico, financeiro e contábil, você já sabe que é merda. Não é verdade? Me chamou de ilustre. Mano, me chamou de Ilustre. ilustre, fudeu. Prezado. Excelente, Prezado. Ilustríssimo, prezado, prezado. Corre, excelentíssimo. negão. Pelo visto Pesado. vocês são legais, mas assim, é uma exceção, tá? Brincadeira. Eu quero só fazer uma observação sobre o que você falou e depois você faz a sua pergunta de $1 milhão, que é a pergunta inicial. Hoje eu conversei com uma pessoa, infelizmente o Renatão não tinha chego ainda, e a pessoa falou que o início do tratamento da filha dela, que tem síndrome de Down, foi com uma pomada e o médico prescreveu que ela passasse na nuca. Olha. que legal. Olha que loucura! Ela falou que em uma semana a filha dela já tinha apresentado melhoras significativas. Que Se loucura. você não viu, semana passada veio ao ar esse vídeo, assistam. E semana passada quer dizer semana que vem pra nós hoje. Nossa, agora eu caí sentado aqui no calendário dele. Vai lá, Então, pergunta de $1 milhão. A minha pergunta de $1 milhão é assim, acho que ela até me respondeu, porque ela Sim. falou, sou paciente e, vamos dizer assim, entusiasta. Exato. E eu sou entusiasta da maconha maconheiro, também. né, Renato? Com essa barba ninguém nega, né? Eu sou maconhólogo, É isso. eu estudo a maconha. Maconhólogo, Os opa. dois. Somos todos. Exato. E aí, como é que vocês decidiram, como é que a maconha entrou na vida de vocês? Como é que vocês tiveram essa ideia, tipo assim, posso fazer algo pela planta? Ou preciso da planta por alguma síndrome, ou por uma dor, ou por alguma... A gente sabe, a maconha chega na nossa vida por amor, por dor ou curiosidade. É verdade. Então, como é que foi a história de vocês? Duas, né? Por favor, Vocês doutora. não chegaram juntas. Não. Então, Quantos anos vocês estão juntas como sócias? 3 anos. 3 anos. 3. Chegando a 4, então, então Bom, como é que chegou na vida de vocês? Vou contar primeiro a minha parte, Boa. né? Nem sempre eu soube que eu era paciente, mas eu sempre soube que eu precisava da planta. Então, eu passei por vários tipos, até chegar nesse diagnóstico, que é recente. Eu passei por vários psicólogos e psiquiatras, e toda vez que eles falavam, você tem que parar de fumar maconha, eu falava, obrigada, tchau. Eu preciso mais da maconha do que de você. Gostei. Vou pagar um terapeuta pro senhor. É porque a pessoa tem que saber o que faz bem pra ela, né? Você não quer dar um tapinha comigo, doutor? Acho que isso Eu é vou te mudar a falar, sua vida. eu fui no cardiologista essa semana. E aí, eles perguntam, né, no teste lá, qual a medicação que você usa? Aí eu falei as minhas medicações de hipertensão. E falei, canabidiol, 2.000 miligramas, 20 gotas. Ele não anotou. Não anotou? Olha. Anotou? Aí eu falei de novo. Doutor, você é um babaca. Babaquinho. Né, porque assim, Ele é um babaquinho. eles não anotam, Tem o que porque falar. ele queria anotar medicamento de hipertensão. Eu falei, não, mas ele tá junto. Pode botar aí. Efeito comitiva, Ainda pode não botar há um aí. reconhecimento Não há, total, não né? há. Sobre os efeitos positivos. E foram 2 médicos. Um nem conversou. Eu pedi para colocar, ele falou, não está relacionado. E o outro trocou uma ideia. O outro acho que vai fazer até o curso. Porque eu fui em 2. Talvez. Muito bom. Então, assim... Talvez tenha fumado muito difícil, durante o período né? da É faculdade. difícil. É difícil. O lidar com isso. Você Sim. falou, você já usava e comentava com o médico, olha, eu uso, mas preciso, porque ele preciso de um coadjuvante aqui. Mas eu exatamente. ouvi dizer, e aí aqui a gente ouve dizer muitas coisas, aí vale a pergunta, dizem que o THC dá uma complicada no TEA, né? Depende muito. Né? Vai do paciente, vai da época, vai da fase. Mas o THC ele é bem benéfico porque ele estimula várias coisas no dia a dia. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu faço uso do THC, eu sinto que eu enxergo melhor, que eu penso melhor, me sinto estimulada. Obviamente que tem fases que você está um pouquinho mais... Aí isso é todo mundo, né? Todo mundo conhece a tal da bad. Sim. Tem momentos bad- que a gente sabe que não é que não rola, que não é bom. Mas ter esse conhecimento de que aquele momento vai te levar para uma bad trip depende de você ter um certo costume no uso. E tá porque exposto, senão- né? Eu acho que, na verdade, quando a cannabis ela chega na nossa vida, ela não chega com a educação correta. Então, ela não chega como um remédio. Ela chega como algo de, tô fazendo algo diferente, errado, diferente, sei lá que seja. Ainda que a pessoa não ache que é errado, mas no mínimo diferente. Então, o acolhimento, né, da planta,
para com a planta, geralmente não é um acolhimento por nós, sabendo que é um remédio, que vai ter as suas consequências, é o que a gente escuta muitos médicos falarem. Tem planta, determinada planta que você vai usar para dormir, tem planta que você vai usar o óleo, a extração do óleo para você ficar mais animado. E aí, cada um, né, a depender da sua disposição pessoal, vai ter interação com a planta. Não tem como padronizar também, mas isso até para os alopáticos. Sim. Agora, que com certeza, né, faz toda a diferença, a gente sabe que faz. Hoje, Toda a essa diferença. mulher de hoje falou pra mim que a filha dela... desculpa, cara, você já fala, perdão mesmo. Usa 2. Um com CBG e um com THC. O com CBG ela usa pela manhã e o com THC ela usa à noite. Porque o CBG desperta, o THC adormece. Olha Eu achei só. o máximo isso. Para ela, o efeito ainda é Pra ela, o efeito diferente. fica perfeito. Fala aí, você Não, porque a gente atropelou, mas ela não falou. é verdade. Ela só falou o seguinte, que ela foi nos médicos e os médicos foram falando. Isso. Malditos neurotípicos. Certo, Miguelão? Malditos neurotípicos. Desculpa. Os Malditos neurotípicos. Piada interna, pessoal. Piada interna. É horrível. É porque os pacientes que têm TEA ou outro tipo de alterações assim são chamados de neurodivergentes. E os que não têm neurotípicos. Aí eu fiz um comentário que, enfim, piadas internas. Não é isso aqui, né? Ela falou por aqui, né? Mas, Tudo enfim, eu continuei fazendo uso da cannabis, mesmo assim, deixava claro para os médicos que eu passasse que eu não ia mudar meu comportamento e também... e muitos aceitavam, né? Mas não estimulavam o comportamento e nem entendiam o caráter medicinal do que eu estava fazendo uso. E aí, por essa paixão, eu conheci a PAN. A PAN não era erva afetiva na época. Apresentei... Ela inventou essa afetiva. palavra há uma semana. bonita. Erva afetiva. Adorei. Ela veio com essa, a gente estava fazendo um plantão de dúvidas de HC, né, para os nossos clientes e tal, tirando dúvida deles. E ela me lançou essa no mesmo. tá Erva certo. afetiva. É que eu entendo que numa reunião jurídica Exatamente. falar maconheiro é bem ruim. Não, Exato, eu Então o adorei. ervo Ela... afetivo fica bem mais legal. Vamos fazer virar A gente- meme. a gente Sou fala- erva é, afetiva. Adorei. A gente Erva fala afetiva. que a Maravilhoso. gente fala maconhista e maconhólogo. Eu falo maconheiro mesmo. Maconheiro não, eu sou maconhista ou maconhólogo. O cara que estuda é maconhólogo. Agora somos que faz uso é ervo-afetivos. maconhista. Agora tem os ervos afetivos, A erva que você afetiva pode não é usar. muito bom. Eu sou só de erva milhões, afetiva. de verdade. Tem uma afetividade ali, mas é só erva. Não, nós temos um amigo, aqui da Medra, que o advogado também, ele fala que ele luta porque ele tem amor pela planta. Por tudo que ela foi injustiçada, por tudo que acontece, ele tem amor pela planta. Olá. Então é o legado, é o amor pela planta. É um É erro afetivo. Erva afetiva. É um ervo afetivo. Não faz sentido. Muito fofo, eu adorei esse termo, de verdade. Tá, E vocês se aí conheceram, ela não era era. erva afetiva. Você Não. já era Eu já era. bem afetiva. Bem afetiva. E aí ela também se apaixonou pela planta, ainda também sem entender, né, o caráter medicinal, os benefícios que trazia para ela. E a gente estava buscando a nossa área de interesse. Afinal, era o nosso escritório, né? Trabalhando tantos anos, a gente tinha passado por N escritórios anteriores, nos quais a gente foi se formando, buscando bagagem. E finalmente a gente tinha o nosso escritório. O que, que a gente vai falar? O que, que a gente ama? E aí calhou o cannabis. E aí veio a cannabis. As duas chegaram no Aí, consenso. aí eu posso contar como que foi a experiência, porque foi bem peculiar, assim, pra mim, né? Eu não tinha toda essa história ervo-afetiva Legal. com a maconha, com a cannabis. E quando, né, enfim, a gente se aproximou para montar o escritório e começamos a ter essas conversas, fui apresentada à medicina e, obviamente, né, ansiosíssima, porque, né... Quando eu cheguei e vi o efeito terapêutico do óleo, eu conheci o óleo e das outras vias de administração também, nossa, eu fiquei maravilhada. E aí um dia a gente já sabia que a gente queria a área da saúde no escritório. Até porque o pai da Thaís é da área da saúde, ela tem bastante referências na área da saúde, e eu também sempre fui encantada. E eu lembrei de um tio, né, familiar, que fazia uso do óleo para Parkinson. E aí eu pensei, falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa aí com isso aqui, né? Enfim, tava fazendo o meu Existe uso uma terapêutico. demanda jurídica. Deve existir uma demanda aí. Aí eu fui investigar e a gente saiu fazendo reunião com todo mundo e mandava mensagem para todo mundo. O Ricardo da Tegrafarma, querido, recebeu a gente numa conversa de 2 horas, assim, ele falando coisas eu não entendia nada. Ele anotando tudo, assim, anotando Depois tudo. eu estudo, vai anotando. Doutora Carolina Nossetti também, que é super
é um nome, né, bem conhecido no meio, também foi muito querida, recebeu e veio pra uma reunião com a gente online. E a partir daí a gente descobriu literalmente um universo canábico, né, de exploração, de oportunidades dentro da área jurídica, porque não tem muitos colegas que falam sobre o assunto. Até os que têm, né, que, enfim, são muitos, aí a gente conhece Dr. Emílio, Dr. Ladislau, tem, né, vários assim, só que eles são, a maioria deles, na verdade, estão muito indo pro lado criminal, pro lado do HC. Na esfera civil, tem pouquíssimos, menos ainda. E a gente vem com uma bagagem de civil, né, nossa história acadêmica aí foi na civil e processo civil. E aí chegamos para conseguir trazer, né, a solução jurídica para todos esses novos negócios que estão se formando. Então, é o paciente que precisa do óleo, é o paciente que precisa do HC. Vamos listar. Tem porque, vários assim, você falou assim, movimentos. Muita gente partiu pro HC. Galera, é o habeas corpus. Isso. Porque a gente nivela por nós. Habeas corpus. Ótimo. A gente é burro. A gente nivela por nós somos burros. Tecnicamente, nós somos chatas mesmo. Não, nós somos burros e vocês Não. são chatos. É muito difícil essa comunicação. Vocabulário. Porque o que a gente queria explicar? Tipo assim, o habeas corpus, ele surge quando a pessoa decide plantar. Isso. Quando ela tem uma recomendação médica para uso terapêutico da medicina, seja via óleo ou inalado, vaporizada, ou fumada, etc. e etc. E ela não tem condições, muitas vezes, de importar as flores que hoje já estão disponíveis no mercado. A gente sabe que tem. São flores, muitas vezes, que às vezes não tem nem a concentração necessária, né? A pessoa precisa de uma flor que tenha muito THC. E você não consegue importar flor com muito THC. Então, a solução para isso, como a gente ainda não tem produção interna, é plantar. E aí você vai plantar como? Você vai ter que. Você está cometendo um crime até então. Exatamente, Se você a substância é ilegal. Exato. Se você não tem o documento civil, ali, o salvo-conduto, civil. você corre um risco, né? Mas assim, Se for só desobediência civil, ainda está um pouquinho melhor. O problema é que pode ser confundido com crime. Tá. Com crime de tráfico de drogas. Sim. Do artigo 28 e 33 da Lei de Drogas. Tá vendo? Então, o que a gente falei pede... que ia começar a falar juridiquês. Mas Tinha tem que falar o sempre artigo assim. 28. Brincadeira, tá? Isso é brincadeira, relaxa. Não, ele briga comigo. Eu vim de indústria certeza. farmacêutica. Então a gente fica falando assim, certeza. não, que RDC tal, RDC tal, RDC tal. Ele fica assim, pô, vocês são chatos pra cacete. RDC Brincadeira, 37, brincadeira. até 660. 660. É só zoeira. Mas vamos lá. Aí porque essas legislações, você tá falando? a confusão, quando chega a confusão, é a quantidade? Não tem a ver com É o quantidade. fato de eu ter cedido? Não. Por exemplo, plantei uma plantinha, mas dei uma flor pra ele. Já É o fato de então. você plantar. Só o fato você de plantar. Só o fato de você estar fazendo isso. Plantar substância, plantar, portar, o artigo fala semear, qualquer coisa do tipo. Transportar, você estará cometendo um crime perante a lei em razão disso. Tráfico de drogas. De tráfico de drogas ou realmente essa conduta proibida que é plantar, simplesmente só por plantar, mesmo que seja para... Só uma observação que, né, para quem ouve mais tecnicamente pode parecer, mas assim, não é que é o plantar, é que a substância, a cannabis, ela é proibida. Sim. Então, se você plantar, carregar, não sei o quê, qualquer coisa que se você for pego fazendo com aquela substância, você incorre num processo investigativo. Sim, você vai no cair mínimo num vai ter processo. uma investigação, Exato, sim. não é que você vai ser condenado, mas assim, você vai ter uma investigação Vai ter que ali. explicar. Exato. Mas já ouvi falar de gente que tem plantio em casa em desobediência civil, que é assim que a gente chamava até agora aprendi um termo novo, que a polícia bateu lá, entrou e levou o cara preso. Exato. Sem muita conversa. Exato, porque... Sem muita Aí é a investigação. violência institucional, né, porque que a gente nem fala. poderia entrar, né? Não. Exatamente. Tá. Só que, combinado esses artigos com toda a legislação, o artigo 2º de uma outra lei, se você combinar isso logisticamente, quando a finalidade é medicinal e não recreacional, você não tem a tipicidade do crime. O crime não está acontecendo. E por não ter a tipicidade do crime, o juiz tem que me dar esse salvo-conduto, porque o policial pode confundir. Como você falou, teve gente que estava lá com os pés
foi confundido, foi levado preso. Às vezes a pessoa ficou 1 ano e meio, 2 anos preso. Você acha que realmente isso é um crime? Você acha que essa pessoa é criminosa? E sem tratamento. É isso que é o pior. Interrompendo o tratamento da pessoa. Se interrompe um tratamento. Então, é uma violência institucional. 2 violências. Então, Exato. aí, assim, dando a receita de bolo, a pessoa tem que ter o seu... Salvo-conduto. Não, a pessoa tem que ter... Você não pode pedir, aí, ó, o Renato, o engenheiro falando do advogado. Ó. Não, você não pode pedir um habeas corpus de um crime que eu não cometi. Então, primeiro eu tenho que mandar. Tá. Né? Sim. Mas Então, peraí, você falou que pode... Não, pode. Dá pra você pedir um pode- salvo-conduto antes de plantar? Dá. Tem o salvo-conduto preventivo. Como que você faz essa cara? Se o advogado tá falando que dá você, engenheiro, Mas sabe qual é o ponto? Ó, Talvez tenha ela vai menos te explicar. força. Ela vai te explicar. Por favor. O ponto Eu vou é que, ignorar o assim, Renato. infelizmente, né, pela legislação ser muito precária, hoje a gente usa o HC como essa medida de proteção, né, para ter o salvo-conduto. Mas se a gente for pensar, mesmo, não é bem o HC a medida correta. A gente usa como um remédio constitucional ali, né, porque assim não tem o salvo-conduto se eu estou fazendo aquilo, eu estou plantando para o meu tratamento, como que eu posso ser confundido com um traficante, ou enfim, com qualquer tipo de criminoso, né? Não tem... E aí, se você vai entrar com uma ação civil para pedir autorização para a Anvisa poder te dar... Não, esse caminho não tem. Então, por eu estar plantando, eu corro o risco, e aí é o porquê do HC, eu corro o risco de ter a minha liberdade... perder a minha liberdade. E aí, sim, qualquer risco de ameaça à sua liberdade cabe um HC. Então, cabe o HC para o caso de plantar cannabis, porque você pode sofrer a violência institucional e ser levado preso e perder a sua liberdade. Então, por isso do HC. Mas também serve para qualquer outra situação em que você esteja quase na iminência de perder sua liberdade. Então, esse é o remédio constitucional que a gente usa. Mas, obviamente, o ideal é ter uma lei, né, que fale sobre isso. Entendi, porque assim, a gente ouve muito falar de habeas corpus em processos que envolvem política. É o que a gente ouve muito. Isso. Então tá acontecendo um determinado caso e esse cara vai preso preventivamente, aí o juiz entra com habeas E corpus. o Pra ele advogado responder entra com livre. habeas corpus. Ótimo. Exatamente. Habeas significa dá-me. Corpus, corpo. Dá-me o corpo. Então- Devolva-me o corpo. Fica... Maravilhoso. Tá Por isso vendo? que... Emocionou. Poético, Ah, poético. O olho dele brilhou, Miguel. Ô, Miguel, tem lenço aí? Realmente foi bonito. Não, Olha, dele hoje brilhou. a gente está enriquecendo o Sensacional. vocabulário, hein? Ervo Cadê o- afetivo. Não, Habeas- de verdade, eu gostei. Eu não habeas sabia. corpus. Verdade. É isso Não, por isso que o maravilhoso. meu sonho é ter um bar e chamar ele de habeas corpus. Habeas corpus. Já bota a marca registrada. Dá-me o copo. Habeas corpus. Eita, falou Essas em rede, pessoas hein? são Já. Marca registrada, habeas corpus. Gente, pra quem não acompanhou, a primeira frase que Pamela Godoy soltou quando entrou aqui foi: vamos fazer uma festa depois do Canabicast. Então, assim, eu já gostei muito delas. Realmente, a gente tá muito sinergizado, adorei. Então, entendi. Mas é isso, essa é a história do habeas amei. corpus. Eu falei isso porque eu fiz um curso de cannabis na Unifesp. Acabou? Acabou, na Acabou. Unifesp. E Na tinha Unifesp. dois módulos jurídicos. E a primeira pergunta era que tipo, todo mundo que está lá tem algum envolvimento com a maconha. E eu falei, olha, eu queria saber o seguinte, posso já pedir o habeas corpus porque eu pretendo plantar? O cara falou assim, você vai pedir um habeas corpus porque você pretende matar alguém? Não. Exatamente. Então, primeiro você mata, quando você for a julgamento, você pede o habeas corpus. Não há o Sim, ânimos, então, né? Dá pra justificar. Então, é tipo Confio assim... mais nela, porque neurotípicos não... Por favor. Por favor, Thaís. Essa piada vai Se ficar pra você sempre. tá falando, eu não confio, E aí- você tá entendendo? Eu quero ouvir dela. E ele falou isso. Ele falou assim, não, olha, nesse caso, você tem que ter. Primeira coisa, aí a linha com que a Pamela falou. Primeira coisa, você tem que ter o acompanhamento médico, você tem que ter tua receita, você tem que ter tua identificação, o seu CIV da sua doença, para juntar tudo isso e falar, jamais seria... Eu não sou um criminoso. Sim, e não são... Eu sou um 15 paciente. Não são 200 pés, são 10 pés, são 5 pés. Porque a coisa começa a pegar quando são 200 pés. Por que isso? Não, é porque eu sou muito doente. Mas a quantidade de pés não é Depende- o paciente que fala, é não. a receita médica dele. Vai ter que Ok, ser, nós exatamente. sabemos. A gente vai ter que recebeu ter um uma pessoa que agrônomo, planta vai ter um aqui. monte de gente envolvida no negócio. Isso mesmo. Né? É um monte de corpo técnico pra validar o que ele vai passar pro juiz.
A gente recebeu aqui uma pessoa que faz plantio pro filho com TEA, né? Com TEA, e para ela com ansiedade. Ela faz os plantios para eles. E o juiz liberou 30 plantas. Isso. 10 em estágio inicial, né? Estágio de crescimento, 10 em florescimento e 10 intermediário ali, que eu não me lembro como chama. Vegetativo, crescimento e florificação. E aí, beleza, ela tem 30 e é o que o juiz autoriza. Inclusive, na conversa, ela falou que associações seguem a mesma linha. Cada novo paciente que entra na associação tem que modificar o habeas corpus para agregar aquele novo paciente. Porque a quantidade de plantas da associação é limitada. É isso. Vou perguntar para ela. Brincadeira, fala. Não, brincadeira. Informação incompleta, na verdade. Ótimo. Porque ela não é advogada, então. Na verdade, a associação, ela trabalha no terceiro setor ali, né? Então, a grande ideia que está por trás do corpo associativo é você ter o acesso a essa medicina para as pessoas que não têm condições, né, também de comprar o óleo importado, enfim, não tem esse acesso ao óleo importado e não conseguem plantar. Sim. E não tem essa disponibilidade de plantar. Então, a pessoa usa o óleo de associação. A associação, ela começa a se constituir, geralmente, é um corpo pequeno. São ali 10 pessoas e tudo mais. Você não entra com um pedido de habeas corpus para a associação. Você entra com... existe a possibilidade do habeas corpus coletivo. Mas aí não é para fins associativos. Assim, pode ser uma das medidas, mas não é a mais indicada. O que a gente entende, né, lá no nosso escritório? Que a associação ela precisa de uma autorização cível. Ela não precisa de um HC. Até porque os associados vão ser crescentes. Exato. E como é que você vai limitar? Então, você entra... Qual que é a grande sacada assim, da associação, né? É você mostrar, criar mesmo, montar a associação, que precisa ter no mínimo ali 1 ano já de existência, né? 1 ou 3 anos, agora não me recordo o que a lei fala exatamente, mas já tem que ter um tempo de constituição atuante e associados ali com a prescrição médica, com um financeiro mostrando, né, que os fins são sempre lucrativos, com a contabilidade em ordem. Então, ela vai funcionar como uma associação normal e aí você vai pegar tudo aquilo e vai mostrar para o juiz e falar, excelência, tem uma galera aqui, uma associação que está fazendo uso da medicina canábica, já existe um laboratório assim, já estamos fazendo dessa forma, o manual de boas práticas já está aqui, os associados todos têm a receita, porque não tem como não ter receita, então não dá para a associação sair vendendo óleo, a associação não vende. O cara não consegue amarrar, a associação não tem direito a 100 pés, 150 pés, como é que chega na quantidade? Não tem. Tipo assim, tem. Eu vou prover a ele pro tratamento... Para os meus associados. Entendi. Exatamente. Então, você até coloca ali no começo o número, alvo. mas você pede que isso seja crescente de acordo com os associados. Você começa com mais ou menos faz sentido o que ela falou, mas eu entendi. O mecanismo jurídico é outro, mas também puderam, não é? Não dá porque pra você assim, adendo de... Não, o pedido... A cada paciente que entra... O pedido em si, até tem algumas pessoas que perguntam, né? No HC e nas outras possibilidades. E se aumentar? Hoje eu tô demandando 10. E se amanhã eu demandar 20? Hoje eu tô com óleo X. E se amanhã eu precisar do óleo Y, precisar de... Como é que fica? Como é que fica, né? Então, o pedido da ação, ele nunca é totalmente limitado. É enquanto o tratamento perdurar, enquanto houver a receita médica, enquanto houverem novos associados. E assim que Legal, vai se tratando. Entendi. Com certeza. Para a associação, parece que o mecanismo jurídico é um pouco mais simples, porque você consegue fazer as coisas acontecerem antes, e pelo paciente, pelo que você está falando, como ele falou, não dá para pedir o habeas corpus antes de matar a pessoa. Você tem que fazer primeiro a cagada para depois pedir a autorização. Mas, pelo que eu entendi, a associação consegue se estruturar antes. Mas o risco é o mesmo. Porque eles eles já estão plantando. É o risco mesmo. A gente recebeu o Alex aqui, ele falou que... Tem muitas associações, hoje que sofrem bastante. Hoje a Abra Rio, a PEP, a Brace, essas já estão judicializadas, né? Acho que a Flor da Vida também. Sofrem muito, mas elas já têm ali um documento da Justiça liminar dizendo que elas
podem fazer o que estão fazendo, que é plantar Ou maconha. seja, não vai entrar um policial Não vai, federal não pode. amanhã lá e prender Exato. todo mundo. Exato. Mas a associação Você vai mostrar pro pequenininha... sargento do BOP a tua receita. Dá ruim. Depois tomar muita porra. Tá bom, tudo bem, mas você vai... Já era. O problema é se a receita for digital, ele quebrar o seu celular no primeiro Não deixar tapão. você acessar. Mas, gente, não, o BOP não faz isso, é mentira. Não, é. É o core. O lance da associação... Corta o negócio. Mas é repressão entorpecente, porra. Ai, Renato. Tá bom. O lance Desculpa, da, Pablo. imagina, o lance da associação é que as associações pequenas estão em desobediência civil. E os associados, quando eles se achegam a essa associação, eles assinam um termo de que eles estão cientes, inclusive, de que a plantação ainda é, de certa forma, ilegal, sigilo, muitas vezes, do local da plantação. Tá. Porque, infelizmente, né, ainda é uma coisa que... Eu achei. Uma vez eu tava estudando não, né? Tava lendo alguma coisinha sobre Amsterdã. Porque a gente vive conversando tanto no Cannabicast com nossos convidados, nossos amigos, como entre a gente, sobre legalização, sobre regulamentação, as diferentes coisas. E eu estava estudando o caso da Holanda. Porque, assim, vamos aprender com quem está batendo cabeça há mais tempo, né? Exato. Só que eles estão batendo cabeça e continuam batendo cabeça há 35 anos, que é exatamente isso. Você pode comprar no coffee shop, desde que não haja bebida alcoólica no recinto, mas o coffee shop não pode plantar. Ou seja, você pode vender, mas a plantação não é legalizada. Olha. Então, existe o sigilo. O cara vende no coffee shop a substância, mas ele não fala de onde ele compra. Porque não é legal plantar na Holanda. Olha, Mas é plantado na Isso é Holanda. bizarro, velho, de Isso é verdade. bizarro. Isso é bizarro. Aí você Tá diz, ó, tipo o Brasil, né? Então, tipo assim, a gente como vai pegar... A gente, com certeza, a nossa legislação será uma coxa de retalhos. Pega um pouquinho, uma experiência do Uruguai, uma experiência do Canadá, uma experiência da Holanda, uma experiência aqui, e faz um mequetrefe aqui e entrega. Em Mas, compensação, no Canadá já se pode plantar, né? sim, Canadá tá bem avançado. Cada um tá com um caminho. E eu fico pensando nisso, por exemplo, Renato, eu não sou a favor de legalização. Porque eu acho que a gente não tem maturidade social para isso. E vai ter aquelas coisas de reparação, vai misturar tanta coisa no angu que vai acabar não saindo nada. Desandando. Então eu sou a favor da regulamentação e vamos começar com a medicinal. Ponto. Porque, como dizem alguns amigos, eles falam, qualquer maconha é medicinal. Qualquer maconha. Toda maconha é medicinal. Mesmo no uso recreativo ou uso adulto, como queiram chamar, é medicinal. O cara não sabe. É terapêutico. Ele não foi por isso. Mano, é igual o cara que gosta de tomar o chá e toma de camomila. Porra, ele tá tomando um chá medicinal. terapêutico. Mas tá tomando com torrada. Eu tenho um ponto Quer dizer, sobre. problema? Foda-se. Problema. Foda-se. Eu tenho um ponto sobre. Eu acho... A gente recebeu algumas pessoas aqui muito especializadas na parte de plantio. Elas falaram muito. Inclusive, o exemplo que eles citaram que mais me marca é que a maconha é usada para limpeza de solo, inclusive em áreas afetadas por radiação. Sim. Ok. Partindo desse pressuposto, quando a gente fala que toda maconha é terapêutica, eu faço assim... Porque o que você está comprando de prensadão na esquina, tá vindo de onde? É plantada aonde? Por quem? É colhida como? É processada como? Esse tipo de pergunta me levanta uma ideia de que, assim, não é terapêutico. Vai saber se o cara não tá moendo barata junto. Provavelmente tá, tá? Você que usa provavelmente está. Então você tá fumando barata junto com a sua maconha, o que é um problema. Então, assim, eu acho que o primeiro caminho de todos os que tem que ser feitos é a regulamentação pela Anvisa barra Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem que se meter nisso. Ele tem que dar diretrizes de plantio adequadas com um padrão de qualidade, né? Uma boa prática de... Uma boa prática. Plantio, BP. Boa prática de fabricação assim, também, né? Pior que é na indústria... Você sabe que a grande dificuldade entre veterinários prescreverem é a briga entre a Anvisa e o Ministério da mapa Agricultura. não se manifestou até Não. agora. Exato. Então, assim, o mapa talvez seja a parte mais importante desse rolê todo pra diretriz de plantio, de boas práticas de plantio, e os caras estão cagando pra esse rolê. Então, assim, quando a Ou gente não, fala né? de... Ou se preparando.
para fazer. Eu mas também penso acho que nisso, se eles para poder estivessem fazer a coisa mais. interessados, eles estariam pelo menos, estamos nos preparando. Não acho que é nem se preparando no bom sentido, não, porque eles estão super afim de regulamentar o tá. negócio. Eu acho que sempre há interesses por detrás, né? Então a gente viu aí, a gente pode comentar um pouquinho depois sobre a aprovação da lei do Estado de São Paulo, que liberou Já pode começar agora. maconha no SUS, né? Mas como? Que de onde? Como a é que ela chega no Nós SUS? falamos muito sobre isso aqui. Porra, Eu a sou gente não tem crítico. plantação, a gente não pode, a associação tem que entrar com ação na Pamela, justiça. só um minuto. Posso fazer um adendo? Claro. Não deixe de considerar que isso é um avanço significativo para o que nós Obviamente. temos. Sim. Mas nós, como pessoas que vivemos esse mundo, a gente sabe que tá cheio de buraco. Mas a gente tá aqui para resolver. Desculpa, segue. É por isso. favor. Imagina. É porque, né, é a mesma dinâmica lá da Holanda que você Foi comentou. Holanda. Você pode vender, mas você não pode plantar. E aí no Brasil Como é que você distribui no SUS, mas você também não pode Mas é plantar, igualzinho. viu? Mas é a mesma coisa. Você distribui no SUS, mas não pode plantar. Mas você distribui no SUS, mas não tem nada no SUS. Como? Exato. Tô Aí quase o cara todo... vai chegar no SUS. Não tem tem a farmacinha verde lá em Cabo Frio. Búzios, é. É Búzios, Farmácia Búzios. Viva. É. Mas a Viva e agora Mas- o Rio Grande do Norte também tem. Mas acho, assim, como é que chega? Qual é a dinâmica que a gente imagina? O cara vai chegar e de lá vai abrir um pedido para um Não produto tem a regulamentar? diretriz. A gente ainda não sabe. Por isso que eu falei, provavelmente não me assusto se aparecer aí um player novo no mercado, uma empresa nova no mercado, que vai fornecer cannabis para o SUS e já está tudo engedrado e a gente nem sabe. Ouvi falar sobre isso aqui, tá? Ouvi falar sobre isso aqui. Porque, né, como que Por você baixo tem dos uma, panos, uma mas ouvi ação... falar. Gente, qual é o cenário hoje da cannabis no Brasil? Hoje a gente tem o Conselho Federal de Medicina, né, amiga, que não se manifesta desde 2014. Se manifestou agora pra fazer merda. Pra né? fazer Sim. merda. Eu ia falar exatamente. Teve a obrigado. última manifestação. Eu ia usar o termo cagada, mas você usou o termo merda, Foi que pra lá mim é a dançar, mesma Aliás, dançou mal pra mas caralho, foi mas chegou. suspenso Aliás, eu e adoro- voltou de... Por pressão Pra popular. vocês foi que ótimo. É maravilhoso. Mas voltou de 2014, é que tá valendo a de 2014. Mas o que eu gosto muito dessa resolução de ambas é que o CFM achou a cura da epilepsia, né? Eu acho isso incrível. É verdade. Sabe Vocês qual é a sabiam? cura? A cura da Não. epilepsia. Crescer, a ser adulto. Ser maior de Porque- idade. Verdade. É só infantil. Só vale pra crianças. Só Ai, vale que para criança ridículo. e adolescente, então, ou seja, não existe adultos epiléticos para o CFM. Não. É porque cura, né? Deixa, Pode ser por acima isso. de 18 Se anos você usando desde cura. crianças, vai curar. E obviamente que a epilepsia para adultos, até pela autossuficiência que o adulto tem de sair O por lugar, risco. é muito O mais risco é maior. arriscado. O cara tá dirigindo um carro, tem uma crise. A gente recebeu uma pessoa que falou isso aqui. Exato. Ela tava descendo a rampa do prédio, ela Teve uma ausência. sentiu que ia ter uma ausência e ela tava numa rampa. Ela sentiu que ia ter uma ausência com dois filhos no banco de trás, ela deu ré rapidinho, voltou pra estabilidade depois e teve uma ausência. E os filhos dela na cadeirinha presos, Nossa. desesperados, gritando. Ela ficou 15 minutos, ela falou em ausência, voltou. Quando ela voltou, Nossa, que olha desespero. isso, que desespero. E assim, é a mesma coisa que a gente Adulta, falou de né? saber que... Adulta. É, adulta, com 2 filhos. É a mesma coisa da gente falar que você sabe que você vai ter uma bad trip por causa do momento que você tem, só vem com a experiência. Ela é uma epilética de anos, ou seja, ela tem a Ela já percepção de sabe que ela vai ter. como que o corpo reage. Então, mano, é muito mais perigoso uma crise de epilepsia para um adulto que tem dinâmicas muito mais complexas de vida do que para uma criança. Exato. Desculpa, E hoje a gente tem o CFM aí que se manifestou em 2014. Tem uma lei federal lá, parada lá no Senado, há um tempo já, junto com a lei dos VET aí, né? Que da regulamentação aí também tá lá, tá coladinha uma na outra, vai caminhar junto. Os estados, cada estado vai aí do da seu- federação tá soltando uma lei nova de distribuição de de cannabis no SUS. Virou modinha, né? Virou agora, né? Todos os vereadores estão também. Que bom. Eu acho Não, que é bom, na isso verdade. que eu ia falar. Fomenta, É um movimento, mas fomenta, assim. Exato. Mas temos que caminhar pro mesmo lugar, Não né? tô vendo, assim, com todo o respeito a quem tá elaborando as leis, eu não tô vendo sentar. Eu tô vendo assim, primeiro vamos fazer a lei, aprovar, depois a gente senta pra ver o que vai fazer. Cara, vamos sentar faltou- primeiro, chama o advogado, chama o agrônomo, chama o médico, chama uma junta técnica e vamos conversar. Isso é engraçado, porque eu vim da indústria farmacêutica e existe a ferramenta, que é a consulta pública. Exato. Exato. Chama para conversar as pessoas interessadas. Eu participei da RDC 71, que é de acessibilidade. Então, todo mundo só conhece ela por causa do Braille.
RDC do Braille. Mas a RDC, o motivo, o projeto de lei, ele era gigante. Nossa, Era Renatão, você é de mó foda, cadeira, era de Nossa, Renatão, acesso de você cadeira, viu? acesso de cadeira, largura de porta, Miguel, faz vasos um corte sanitários. disso. Sensacional. Tudo envolve acessibilidade, entre elas o Braille. Entre elas uma bula de áudio. Só que também foi assim, fez a lei e falou, indústria farmacêutica, vocês agora têm que disponibilizar a bula em Braille. Como é que eu vou fazer isso, né? Porra, como é que faz? Sabe como é que é a bula em Braille? É a folha de alumínio e fica um negócio desse tamanho. Pesado, não dá pra você enviar. É melhor ler. Ferra com o transporte. Ler pra pessoa. É melhor ter um telemarketing e falar qual a bula que você quer ouvir. Polaramine. Pipi. Quero ouvir de Benegripe. Disponibilizar Quero ouvir através do de- aplicativo a bula. Lorax. Exato. Agora Impressionante, eles né? estão com QR Code. Mas Agora a isso coisa faz andou, quanto mas. tempo, Renato? Porra, ela é de 2000 A 71, ela é de. Puta, acho que 99. Então, um você negócio falou de absurdo. aplicativo. Eu acho que a vontade humana ultrapassando um pouco o período de tecnologia. Porque se você falar de hoje, é simples. É verdade, né? Se o cara dá 99. o Siri, me fala a bula de tal, aí ela vai falar. Agora... Aí corta, Miguel. Acessibilidade. E lá no Pará? Siri, quem é a Siri? Vem ele lá do pântano. Inclusive o Siri. lá tem muitos. Porque Não, o lance é esse, ok. quando a gente falou assim, porra, todo mundo tem um smartphone. Não, Aí mas o cara pode falou, ter um atendimento telefônico. Conhece o Brasil? Todo mundo tem um smartphone? É engraçado Não, que a gente cara, fala pálida. muito da bolha que a gente vive, Exatamente, né? a Mas o gente Brasil acha- é acha um que é país assim. pobre. Exato. Então, quando a gente fala de acessibilidade, é uma O Brasil bomba. São vários países. Mas uma a bomba. indústria farmacêutica, isso é um custo absurdo para a indústria farmacêutica, para ter um departamento de atendimento, de telemarketing, mas, porra, é importante. Não, mas era melhor isso do que ter a bula em metal enviada pro cara, traz de volta, leva o motoboy. Imagina o Pois é. custo que empresas aumentar. não absorvem esse custo. Então, se aumenta o custo do transporte, o cara lá do Pará, como você citou, Dançou. vai pagar mais caro Dançou. porque o transporte dessa bula de metal que ele quer vai custar um absurdo. Exato. É isso. E Desculpa, nós- Pamela. Não, só para complementar, que esse é o cenário legislativo da cannabis no Brasil, né? Então a gente tem uma lei parada no Senado Federal, que a gente não sabe quando vai pôr em pauta. A gente aprovou aí nas últimas eleições, salvo engano, umas 7 pessoas, né, da bancada canábica, aí, entre deputados, vereadores e tal, não sei o quê. Tem, né, teoricamente, a gente espera que tenha um apoio do governo atual, né, em algumas pautas para que a coisa ande de alguma forma, mas a gente não tem um consenso único, não existe. Então, você tem, de um lado, a Anvisa, que solta um monte de RDC, que ajuda muito, obviamente, porque alguém precisa falar alguma coisa, eu e acho a que a Anvisa Anvisa está é a fazendo única às que tá fazendo A vezes, resolução dá uma É. cutucada, né? A É. resolução dá uma cutucada. mas não resolve, é uma Não. resolução. Eu ouvi que os habeas corpus estavam parados até que fosse julgado. O novo incidente lá que o STJ chamou para si. Isso. Que é? Que é isso? Não tô sabendo. Ela vai explicar pra gente agora. Vou explicar. Tem um nome técnico, a doutora Thaís provavelmente vai lembrar desse nome, eu não vou lembrar agora, mas é uma ação, né, que o STJ, que é um dos tribunais aí que a justiça ela tem, né, para quem está ouvindo e não conhece, a justiça ela tem alguns graus que a gente fala. Então tem o juiz, que é o mais conhecido, de primeira instância ali, que resolve as causas do primeiro momento. Depois a gente tem o Tribunal de Justiça, com alguns desembargadores, e aí eles, né, se você leva a causa para cima, são eles que Aqui decidem. não resolveu, sobe um grau. Sobe um grau. E aí tem mais um, que é o STJ. Então, que é o Superior Tribunal. Que é o Não superior. resolveu no TJ, vai pro STJ. Aí tem o STF. STF. É o Isso, último que é o instância. federal, Boa. que é a última Tá. instância. Então, essa galera do STJ, a gente está falando sobre a polêmica do STJ nos últimos dias, e eu falei que era possível que você soubesse o nome da ação. Lógico que ela Como- sabe. como que Ela não chama? é neurotípica. Você tá Ela não é entendendo? neurotípica. Ela não é, lógico Como que que ela sabe. chama o... Acho que é incidente de assunção de competência. Isso. Tá maluco. É isso. Eu acho que é isso, mas Ah, é eu isso mesmo. colocaria... Maravilhoso. Eu jamais lembraria desse nome, eu sou neurotípica. Maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Esse tema, eles puxaram para si uma discussão, mas não é a discussão do HC Exatamente. individual Então, não podia para o travar lá, não plantio. podia travar.
Não pode. Não pode, não é nem Peraí. podia, não Não é que não pode. podia, não Explica- pode. Me explica de novo. Eu tô absolutamente boiando. Uma Se eu coisa... estiver boiando, agora eu tô na África. Pra vocês terem uma ideia da então, volumetria. quem foi que, por exemplo, não concordou e fez esse processo subir um degrau? Peraí. Na verdade, esse processo se trata de uma empresa e os fins não é para plantio medicinal individual, como é o HC. E Seria para o plantio da salvo-conduto. empresa. Exatamente, comercial. é o plantio comercial com larga escala. E aí de esse foi distribuição travado. e tudo mais. Então, aí É trabalha. por isso que travou. Aí sacudiu roseira, pegou todo mundo. Numa prova de Aí, ninguém. Peraí, não, mas aí, isso desculpa, é mas incrível. a própria mídia canábica, e aí, né, com todo respeito a todos os profissionais, mas eu acho que tá faltando um pouquinho de dedo com palavras técnicas. Então, a gente viu muita manchete saindo assim, o STJ suspendeu o HC, e não sei o que. Não é isso que aconteceu, gente. Então, não, eu ouvi isso, mas aí eu fui ler, porque a Tem que tomar matéria muito cuidado. é para chamar atenção. É, lógico, o a título é pra matéria era chamar exatamente atenção. isso. Aí quando você Famoso lia, clickbait. a pessoa falava assim, mas plantio individual não vai altera. ser afetado. Mas na verdade é uma coisa nova. Não Mas tem, nessa até hoje nessa não teve nego já pulou isso. da janela. O que teve foi na Faculdade do Rio Grande do Norte que liberaram plantio para estudos acadêmicos. Mas também não é industrial e não é larga escala. Não é industrial na larga escala. Então, tipo, é um negócio Entendi. novo. Então, Então, é natural que a STJ galera, tenha bloqueado. Exato, o assunto é diferente. Também, né? É Às porque- vezes estuda muito, mas tem uma escala maior. Miguel, por exemplo, estudioso. Eu ia querer uma plantação Eu ia gigante, querer uma né? plantação Tá gigante. estudioso. Tem que estar, Justo. tem que estudar. Justo. Na verdade, eles estão falando do cânhamo. Sim. que ali é muitas uma- empresas já judicializaram Tentando, pedindo né? autorização, a mesma autorização que a gente falou das associações, mas uma autorização sanitária contra a Anvisa, uma ação contra a Anvisa, pedindo autorização sanitária para que possa plantar e importar produtos com baixo de cannabis, com baixo teor de tetrahidrocannabidiol, que é baixo THC e cânhamo. Sim. Na fundo, elas querem comercializar cânhamo, fazer produto com cânhamo. Fibra, Legal. óleo, álcool, o que for. Tudo, E né? várias ações eram julgadas procedentes e tudo mais. E aí chegou no STJ, o STJ viu uma repetição disso e falou, não, deixa eu chamar aqui. Deixa eu chamar o resolver tema. de uma vez. Parar de vir aqui isso. Vamos uniformizar. Unificar. Ah, então peraí. Então, na verdade. Então, tô entendendo. Peraí, tô entendendo. Tô chegando lá. Eu sou meio burro, já falei. Então, na verdade, isso não é uma coisa nova. Vinham várias empresas fazendo a mesma solicitação. Exato. Aí chegou um determinado ponto que o STJ falou: tá virando uma bagunça, eu preciso organizar isso. Cada aqui. juiz está Aí ele decidindo trouxe- de um jeito. Ele trouxe tudo pra ele, matou no peito e falou: vou resolver. Isso. Chamou uma bancada técnica e decidiu não autorizar. Não, Não, não ele decidiu ainda não ainda. decidiu. Ainda não. Parou os porque processos vocês no falaram meio que do a caminho. manchete foi ele não autorizou o HC. Não é isso. Não, então. não é isso. O que acontece é que muitos juízes confundem achando que a ordem de suspensão para ações semelhantes poderia se enquadrar com o HC. Quando, na verdade, a ordem de suspensão é tão somente para ações em que se discutam a autorização sanitária de plantas com baixo teor de hidrocannabidiol para importação ou plantio para fins industriais e comerciais. Aí o- Então, ele suspendeu essas ações para análise. Isso. Para análise tá. e para Pra formar, Pra você que pra é formar burro uma como decisão eu. uníssona. Vou explicar porque ela é muito mais inteligente do que eu, então é muito difícil. Mas para você que é meio burro como eu, você entenda. Eles pararam e falaram assim, mano, tem um monte de ação, eu vou analisar elas aqui. Então todos os juízes que estão mexendo com isso, parem agora até que eu tenha uma decisão. Eles vão chamar uma bancada técnica para estudar e o STJ vai dar a jurisprudência, posso chamar assim? Isso, uma Isso. decisão que vai virar Isso. jurisprudência. É isso. Isso. Então você que é burro, agora você entendeu, eu também E entendi, aí- demorei, o mas problema entendi. foi que o coleguinha do lado, que julgava um HC de plantio individual, falou, epa, mandaram suspender. HC, plantio, Ah. cannabis. Não quero trabalhar. O Suspendi. juizão lá meteu no peito e falou: como Vou aguardar a mandaram decisão. suspender, Mas vou não é pra suspender. Mas é aguardar. aí que Mas é mais entra raro. Aí o o advogado trabalho tem do que entrar lá. advogado de ir lá. Exatamente. Mas é mais raro, Tá né? vendo? O Por juiz, isso que o trabalho juiz tem delas vale. conhecimento de que não é a mesma coisa, é um outro. Sim. juiz Eu já que vi é- já alguns suspendendo. É, eu vi, é mas um aí... outro. É. Mas é aí mais basta raro. que ele
excelentíssimo. Então, deixa eu te mostrar que alhos não é bugalhos. Exato. Deixa eu te copiar. Exatamente. Vamos aprender processo civil, excelência. Eu acho que você não aprendeu. Pesado. E assim- Pesado, compreensível. Mas pesado. Pesado, mas compreensível. Pesado. É, Que na coragem, verdade, o STJ, né, só para clarificar, não é que ele vai decidir, a mesma decisão vai servir para todo mundo exclusivamente naqueles moldes e tal. Não, ele está analisando um processo, ele vai dar uma decisão que serve de orientação para todos os demais processos do mesmo tema. Então é isso que está acontecendo, e o que está acontecendo não tem a ver com o plantio individual, tem a ver com o plantio industrial, para alta... Com baixo teor de THC, Exato. para cânhamo industrial. Exato. Mas isso aí, nós conversamos aqui com o cara da Bican, e vocês Thiago. não viram ainda. Thiago. Vocês já viram. Foi há 2 semanas atrás. Já saiu, Thiago, Que já. pra nós é amanhã. Você vê como as coisas são estranhas. Mas você vê como a gente vive num túnel do tempo. Mas é isso. Então, assim, nós falamos com ele, ele falou muito sobre isso. Então, na verdade, o que as pessoas estão chamando de retrocesso é, na verdade, um avanço. Porque se o STJ definir por orientar que os juízes liberem esse plantio, nós ganharemos um novo mercado no Brasil, que é o mercado de cânhamo, que, pelo que o Thiago falou, é um mercado bilionário. Bilionário. Pode Então, mudar a economia do país. Gente, o que... Tá vendo como o povo é burro? O que a gente acha que é um retrocesso, na verdade, é um avanço que está É acontecendo. uma coisa Exato. boa. Pelo amor de Deus. É porque a gente, né, no direito costuma falar que primeiro nasce o fato, depois o direito, né? Diz a minha colega. Sempre menciona isso. E é isso que está acontecendo. A gente não tem leis, como a gente acabou de falar alguns instantes atrás. As leis são muito... Cada órgão fala uma coisa e vai sai uma... remendando depois. O judiciário hoje está fazendo às vezes. Então, quando você não tem você tem um fato acontecendo na sociedade reiteradas vezes e você não tem um direcionamento legislativo para aquilo, quem faz às vezes é o judiciário. Então você chega e fala, juiz, está acontecendo isso aqui e tal, eu preciso de preciso de uma solução. E aí as empresas estão tentando, né? A gente já teve um tempo atrás aí algumas decisões de empresas de manipulação, farmácias de manipulação, que conseguiram a decisão para poder manipular. Então, os avanços, eles estão acontecendo sim, com toda certeza. Quanto mais o judiciário falar disso, quanto mais ações tiverem, quanto mais a gente cutucar, mais pressionado o executivo e o legislativo também vão se sentir para... né, trabalhar. Pra trabalhar. Porque assim, eles trabalham pela necessidade, né? A necessidade vai surgindo, vão acontecendo os casos, vão tendo casos na mídia, inclusive, e aí isso acaba aqui em movimento. Eu acho que o legislativo trabalha pela pressão popular. Claro, Porque é a gente que elege eles. Sim. Exato. Goste ou não. Sendo assim, quanto mais as pessoas entenderem Cobrem. que é bom pra vida, mais eles vão forçar. Tanto que assim, hoje, pelo que eu tô vendo, nas cidades que eu acompanho, tá acontecendo uma corrida legislativa do cara que quer ser a cara da cannabis em cada cidade. Eu sou a cara da cannabis aqui. Eu sou a cara da cannabis aqui. Eu sou a cara da cannabis aqui. Isso mesmo. Tá acontecendo uma corrida legislativa pra isso. Então, por exemplo, o Caio França ganhou. Adoro! O Caio França ganhou. Bora, pessoal. Caio França, vem aqui. O Caio França ganhou. Ele é a cara da cannabis no estado de São Paulo. Ele Perfeito. ganhou essa corrida no estado de São mesmo. Paulo. E foi maravilhoso. Porque ele conseguiu um puta avanço. Aqui em São Caetano nós temos alguns, uma ou duas pessoas. Uma delas a gente entrevistou aqui, vou falar dele que nós entrevistamos, que é o vereador César Oliva, que ele tem um filho que já utiliza há muitos anos e ele tem várias medidas legislativas lá. Em Santo André temos outro. Como é que chama, Miguel? O que veio aqui? O Lucas Zacarias. Lucas Zacarias, que ele tá avançando nisso aqui em Santo André, então a gente tem uma corrida legislativa para isso. E eu acho o máximo, cara. Sim, quanto Eu antes acho melhor. massa. Só que a gente só precisa realmente ter um pouco mais de tecnicidade, sabe, na coisa, porque Tem que acontecer na prática, né? não adianta, pode acontecer só na e não teoria. adianta fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V de coisas que a gente está vendo que já não estão funcionando na Funcionando. prática. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, em Búzios, foi um lugar que foi aprovada a legislação há mais de um ano, não é? Como é que é? Farmácia Comenta Viva? com a Eu gente, Eu falei amiga. é Viva, né? Farmácia É verde ou Viva. é viva? Uma coisa assim. Na Farmácia verdade, Verve. Viva. está sendo Verva. tão demorada, né, essa questão da licitação, da empresa que vai fornecer o medicamento para distribuição gratuita, que Búzios teve que recorrer a uma associação para ter remédio. Fato. Hoje é uma associação que está Ele- fazendo a disponibilização Não do tinha, tratamento. Não dá pra fazer, Por quê? Porque o óleo importado é muito caro,
Sim. E aí, como é que você faz, né? Não tem produção interna ainda, só associação. E o projeto de farmácia viva no SUS, ele é extremamente embrionário, né? Porque quem que é que vai Sim. plantar isso? Como vai cuidar disso? Exato, porque assim, não é uma planta extremamente complexa, mas também não é uma planta extremamente fácil. Todo mundo, né? Vocês já entrevistaram agrônomos Eu aqui. acho ela Eu difícil. considero ela complexa. Eu considero Eu complexa acho também. bem complexa Tá, também, E, assim, mas... e se você ler lá vou ter que falar, tá? A Fala, 499, chatão. Fala, chatão. Vê o quê? a PL do plantio. Projeto de lei. Isso, Tá. PL 499. Aí você tem que ter ambiente com fechadura. Chato pra uma caralho. porrada de condições que não é o que a gente imagina. Exato. Ele acha engraçado quando eu falo que pra mim a maconha tem que estar do lado do boldo. Assim, ó, aqui meu pezinho do boldo Toda aqui. vez, mas e eu a achei maconha do que a lado. gente ia Pra fugir do mim, boldo hoje, Miguel. Ele falou que ia falar. Mano, Eu falei que ia falar. chato demais. Porque eu acho que é isso. Quando eu penso no plantio, na acessibilidade. Você tem dor de barriga não é só quando pra você mim, usa- é pra tiazinha, é pro tiozinho, é pra todo mundo. É pra todo mundo. A sua conexão entre a maconha e o boldo, toda vez que você usa maconha, você tem dor de barriga? É por isso essa conexão Não, eu mental? não uso nenhum nem o outro. Não, Um só eu pra óleo e saber. o boldo eu não uso. Entendi. Mas é porque Mas faz assim, sentido a gente, pra caralho a o que gente você falou. imagina, quando você fala de plantio, todo mundo imagina plantar em casa. Sim, sim. Exato. sim, Você não imagina ter que ter fechadura dupla, monitoramento. Porra, não é pra isso. E É assim, as biometria. pessoas pensam, mas é claro que se você, sei lá, né, tem uma família com filho epilético, enfim, tá? Você vai resolver então plantar e fazer o seu próprio óleo. Você vai ter que fazer o curso, você vai ter que fazer o curso de extração, você vai ter que fazer o curso do plantio e tudo mais. Tudo isso é exigido. Inclusive, você precisa comprovar que você que você tem o curso. sabe Exato. que você tem o curso para conseguir o salvo-conduto. Então, não é mesmo, né, algo tão simples assim. Mas eu também acho que submeter a acessibilidade somente à indústria, você volta a limitar. Não dá. Porque, de novo, gente, é uma planta. Não dá. Tem um médico, né, que eu gosto muito, querido, Dr. Gustavo, vocês devem até conhecer, Gustavo. Dr. Gustavo Montoni. Montoni. Nós já entrevistamos ele aqui, eu sou apaixonado por ele. É uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Ele é Salve, muito Dr. querido. Gustavo. E ele Assista falou- o conteúdo dele. E ele falou que uma vez, uma frase que ficou gravada na minha cabeça, ele falou: gente, nós, né, como espécie, como seres humanos, já enviamos o homem pra Lua. E a gente tá brigando por causa de uma planta. É. Então, não. Mano, não, o Miguel não é assim. um ser humano insuportável. Ele tá mostrando hora ali pra mim. Miguel, esquece isso aí. Inclusive, já tá chegando o iFood com as bebidas. Miguel. Mas, tá tranquilo. Miguel, é que Foi. ele não tá acostumado com a gente, Miguel. Foi a Eu já tinha anotado aqui, ó, Pamela que pediu. 16h50 e agora eu ia olhar ali, ó. Foi a Pamela que... Gente chata. Não, eu acho uma coisa que é importante sobre isso. Neurotípico, né? Os neurotipos são chatos, insuportáveis. A partir do momento em que você cria esse monte de regra, você passa a não dar acessibilidade real. Exato. Porque, seguindo o que a Thaís falou, claramente o Brasil é um país pobre. Se você falar para uma pessoa pobre, fala assim, você vai plantar, mas você tem que ter fechadura dupla, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, a pessoa te fala, não dá, pra mim não tem condições. E aí Exatamente. você passa a não dar acessibilidade a todo mundo que precisa. Então, gente, é uma planta. Papai do céu que fez. Então, se você, Papai do céu que fez, tá liberado, planta no E vazio para da sua além casa. disso, né, a gente fala assim da medicina como, uma planta. Gente, foi descoberto o sistema em canabinoide. Eu não sou médica, né? A gente não é especialista para falar disso, mas foi descoberto o sistema endocannabinoide. Já tá todo mundo já, né, cansado de Isso, saber todo mundo é maconheiro que é sem fumar. compatível, exato. Não existe risco, você não vê grandes problemas, enfim, né? O Mas gato não existe, comeu não ali. existe a overdose. Não existe overdose. Vou te contar uma história que eu ouvi aqui que eu achei o máximo. Talvez eu já tenha contado aqui, se você assiste eu falando toda semana. Acelera, você bota deve um ficar vezes bem 5 ali, ó. irritado. Isso, é isso. Mas vou contar de novo. Um médico contou pra nós que atendia um paciente que era autista, com 12 anos de idade, autista severo e tal, e a mãe dele guardava o vidrinho de cannabis medicinal dele num armário alto pra ele não pegar. É um menino grande, com 12 anos, subiu no banco, pegou e virou 30 ml. Falou que ele dormiu por 16 horas e acordou maravilhosamente bem. Não tem... O desespero da mãe foi em ter acabado o óleo, Foi, né? exato, meu Deus, eu vou Acabou o comprar óleo. de novo. Mas a criança ficou super bem. Não tem Não tem. risco de você ficar viciado. Isso é uma balela, isso é uma mentira, um factoide inventado. Não tem o risco de overdose.
Talvez alguma interação medicamentosa, que aí, se você passar com o médico, ele vai te dar essa clareza. Exato. Para você não tomar 2 medicamentos juntos. Renata fala muito sobre tomar álcool junto, que pode ser um problema, pode dar uma bad trip para você, mas pode ter certeza absoluta que o uso da cannabis não vai te dar nenhum problema colateral que te leve a um risco severo de vida. Nunca. É porque a cannabis, ela está ligada diretamente com a medicina integrativa. Então, eu sou um exemplo e ela é outro. Por quê? Eu sei quando eu vou ter uma crise. Antes eu não sabia. Eu tinha e fudeu. Crise de quê? Eu tinha crise de ansiedade, essas coisas. Não, eu sei, mas a pessoa que está ouvindo então, agora a primeira vez não sabe. Você falou, eu precisava... antes eu tinha crise e aí, bolinha preta, papapá, vai dormir, acorda com ressaca sem a crise. Beleza, mas eu tive a crise. Tá. E aí, quando você começa que é a bolinha se conhecer... preta? Bolinha de tarja preta. Eu Alopáticos. não falo mais aquele porque o cara vai me processar. Alopáticos, O R-Tril. Eu não Sim, posso eu mais só falar. queria que ele Eu não falasse posso mais o falar nome. do R-Tril. Não posso mais falar. Rivo. O Rivo. O meu amigo Riva. O Rivoil. O meu amigo Riva. E aí você pega e dorme e curou. Não curou. Você Imagina. torpedeou. Camuflou. Você torpedeou. E quando você a maconha sendo tratada de forma integrativa, você vai se conhecendo. Por exemplo, ele falou que eu sei que o álcool... Não é que eu estudei que o álcool... Eu usei o álcool e... Exato, a Eu interação. sei que não ficou legal. Não ficou legal. O que você sentiu? Não, você perde o efeito, no caso, eu perdi o benefício do CBD. Entendi. Sabe, Então, eu não valeu a pena. Eu também tenho ansiedade, que todo mundo inteiro tem ansiedade. Quem não tem, tá com problema. Quem não tem, tá com problema. Se você não sente ansiedade em algum momento da sua vida, você tem algum problema. Mas assim, eu uso, e eu faço uso de termogênico, né? E eu tomo termogênico de manhã. Eu Se não droga, ia né? falar, eu Ele não se vou droga falar. todo dia de manhã. Eu não vou falar, é que eles falam que toda vez eu falo sobre rotina esportiva. Eu não falarei sobre isso. Só para falar Vai que falar. eu uso termogênicos. E o termogênico acelera e a cannabis desacelera. Eu falo que quando eu tomo... normalmente o médico pede para tomar de manhã e à noite. Aham. Quando eu tomo cannabis de manhã junto com o termogênico, eu sinto que o meu corpo fica aquele meme do John Travolta. E aí, o que você Pô, quer? caralho, Você quer pra acelerar? agitar ou dormir, porra? Você quer O que dormir, você quer não tô fazer? entendendo. É isso. Então eu parei de tomar de manhã e toda dose que eu tomo à noite antes de dormir. Pra mim funcionou super bem. Mas você sabe que isso é uma das coisas que são as discussões, né? Em algum momento eu falei sobre o termo, né, das coisas e a gente mencionou sobre notícias que trazem, às vezes, alguns termos equivocados. Mas uma das coisas que eu acredito que a gente tem que trazer na nossa linguagem é que não é um medicamento, mas é um remédio. Porque ele tem muito mais características de fitoterápico do que de medicamento de grande escala industrial, né? Então, você fala, nossa, eu vou submeter ao registro da Anvisa. Cara, pra você ter um medicamento na Anvisa, você passa por 3 fases. Eu posso fazer Você tem que ter... Ele é um né? ajuste. É um adjuvante. Posso fazer um ajustezinho no que você falou? Com Considerando o fato de que você tem produção endógena disso... Miguel, para de me mostrar esse relógio, inferno. Eu não quero parar, porque tá muito legal. Considerando que você tem uma produção endógena desses compostos dentro de você, ele não é um medicamento mesmo, ele é um suplemento. Isso. Ele é um suplemento. Isso. Então, assim, se você falou que ele não é um medicamento, não considero mesmo, considero ele como um suplemento. E assim, o sistema endocannabinoide é tão complexo, tantos os receptores, quando se a da pessoa é mais aberta, mais fechada, tem mais receptividade, menos receptividade, ou se a a produção das moléculas são dentro da mitocôndria de cada Não, célula. como é essa pessoa? Isso é o que ela come? O que ela extremamente dorme? complexo. Como ela dorme? Como é a ela alimentação, quanto sol ela toma, tudo impacta, Tudo. porque é celular, é nível intracelular. É. Então, assim, é impossível regular uma dosagem para geral que nem o alopático faz. Você chega lá, você faz uma cirurgia, o cara vai te passar um antibiótico, é um comprimido de 750 miligramas de manhã ou à noite. 8 Exato. horas. Não dá pra fazer isso com a cannabis, irmão. Não dá, é impossível. Porque cada pessoa tem uma construção de sistema endocannabinoide que é muito individualizada. É verdade. Então, assim, nós já entrevistamos crianças de 2 anos aqui, inclusive a filha da Camila Oliva, que a gente falou, que é um menino, que ele toma 42 gotas por dia, com 2 anos de idade, 11 quilos. E a gente já entrevistou adultos com crises severas de TAG, de transtorno de ansiedade generalizada, toma 4. Sim. Não, porque Depende, é organismo para é o que a organismo. gente fala. O Não tem grande, como analisar. o grande dilema
com a maconha é, primeiro, ela não pode ser um bombril. Não pode. E tem que ser muito bem estudado. E para você, o paciente, definir a dose, ele tem que se conhecer. Sim. Então, é todo um trabalho para ninguém não pegar isso e falar assim, serve para tudo. Aí uma pessoa toma e fala, puta, não foi legal. Bateu Não ruim. vale, não serve para mim. Não, você é tolerante. Como é que você reage com THC? Como é que você reage com CBG? Como é que tem que ter acompanhamento? Não, se você planta, vai ter um probleminha, que muita gente não vai nem no médico. Porque da mesma forma que hoje as pessoas conseguem receita de qualquer jeito, a receita médica, o cara vai poder plantar, se o único problema for uma receita. E aí, talvez não tendo acompanhamento, pode não surtir o efeito desejado e necessário. Mas é melhor do que nada. Sim. Eu sei que é o seguinte, plantar em casa é a mesma coisa que fazer um chá. Fazer um chá ou você tomar um medicamento, faz um chá calmante ou toma uma cápsula de calmante. A cápsula do pozinho, falando fitoterápico mesmo, ela vai ter um efeito um pouquinho mais controlado do que o chá que você faz. Sugiro que façam um chá, porque Ponto. chá é bem mais gostosinho. Mas ainda é melhor tomar um chá, ainda que com variações de dosagem, dependente do solo, etc., do que não tomar. nada. Exato. Desculpa, você ia falar, Pamela. Fala. Não, na verdade, até me fugiu o que eu ia falar. Ih, cortei. Você fudeu? Você estava Não, mas ela falando nem sobre... começou. não, lembrei. Você estava falando sobre a interação, né? Medicamentosa, assim, da pessoa como indivíduo, né? Isso não, é impossível controlar, né? A gente não tem como, porque, como você mencionou, cada indivíduo tem uma rotina diferente, cada um reage de um jeito diferente. E aí é o que muitas pessoas gostam, né? Na cannabis, e a gente vê muitos relatos que quando você começa a fazer uso, geralmente as pessoas fazem uso, comecei a usar cannabis para o diabetes. Resolveu Tudo bem, outras coisas. não é que você vai resolver o diabetes, sua glicemia nunca mais vai subir. Eu sou diabética insulínica. E eu não deixei de tomar insulina por estar tomando o óleo, de estar fazendo o tratamento com a cannabis. Muito pelo contrário. Eu utilizo disso para melhorar o meu todo, porque melhora o meu intestino, melhora a minha ansiedade, eu como menos, não tenho tanta compulsão com doce. Isso faz com que minha glicemia fique mais controlada e blá, blá, blá. Eu ouvi falar que Dorme melhor. Dorme ouvi falar melhor. que Esse é o efeito da cannabis como um todo para todo mundo. Mas eu ouvi falar que os exames de diabetes, o Ceguinho falou, o Felipe Sim. Ceguinho. Melhora. Melhora pra Mas porque ela caramba. Melhora falou, pra tudo. Mas não é por... Hemoglobina glicada, né? Que ele Não fala, é só que isso, não é só isso. Exato. E- Não é que, assim, eu vou tomar a cannabis, ela vai direto pro meu pâncreas e eu vou começar a produzir insulina. Não é isso. Não, ela vai de forma é que indireta. ela trabalha o meu corpo como um todo e eu tenho Porque uma a resposta sua melhor. homeostase. Eu ia falar pra ele, a Homeostase. sua- Homeostase. Olha aí. Homeostase, famosa homeostase. É isso. Mas é isso. E você mira num canto e acerta outro. Mas melhora o pâncreas? O pâncreas em si, eu não sei se melhora. Mas você sim, melhora- o resultado como um todo, a minha O seu hemoglobina volume glicada... de geração de insulina melhora, assim, de certa forma? Porque o problema do diabético é a insulina que ele não produz, certo? Ou produz muito pouco. Produz muito pouco, Aquém isso. do esperado. Isso. Eu senti melhor, assim. Eu faço uso, continuo fazendo uso predial, às vezes, se eu vou comer muito doce, eu tomo ali uma gotinha já, pra ter essa interação, assim. Mas eu comigo e no meu tratamento, né? Não vou dizer que é recomendado. E aí, no direito, né? Já que somos aqui, então, as doutoras, a gente tá falando tanto de interação medicamentosa, parece que a gente é médica, né? mas- A gente escuta... Né? Sempre, a gente escuta muito trabalha sobre, com isso todo Nós dia. também aqui, todo Mas dia. o nosso grande desafio aqui é trazer mesmo essa Isso aí. acessibilidade, que as pessoas saibam que sim, hoje a medicina canábica já é uma realidade no Brasil e se você faz o uso, né, de alguma forma, como a gente falou, todo uso é terapêutico. Se você faz uso, seja na via inalada, qualquer forma de administração, e você não tem recursos financeiros para custear seu tratamento médico, a justiça faz essa vez, né? A gente entra com ações contra o plano de saúde. Hoje Contra o mesmo a gente SUS. teve 2 liminares. Que legal, foi- parabéns. foi contra o SUS, Ótimo. de tratamento, né? Para o pessoal poder ter tratamento. Ô, Miguel, então procurem. dá só um minutinho, eu só preciso fazer uma última pergunta. Achei que você queria pegar o sininho. Não, Ah, fazer uma última pergunta. Como relato clínico de TEA, o que melhorou pra você? Celo, você viu? Olha só. Que orgulho, hein? Sensacional. Que Melhora orgulho. na questão da sociabilidade, né? Principalmente na socialização.
Então, ao fato de baixar a ansiedade, parece que você começa a pensar melhor e você consegue ter facilidade no que é o tão difícil para o TEA, que é a socialização. Fora isso, também ajuda numa outra questão, né? Porque o TEA não é só acompanhado só do TEA, ele é acompanhado de outras patologias que estão juntos, né? Então, um pouquinho de TDAH, um pouquinho de toque, um pouquinho de TAG, um pouquinho de insônia, um pouquinho de depressão, um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, é uma salada. É uma salada mista. E ele vai ajudando cada uma dessas patologias, então traz um pouco de leveza na vida. Eu acho que é isso, em resumo. Acho que é a leveza que a gente precisa. Qualidade de vida. Qualidade Resumiu. de vida. Que é o direito à saúde, que é o que todos têm. Direito à saúde. É um direito Exato. constitucional. Maravilhoso. Gente, olha, eu falei que 1 hora passava voando. Deu 1h20, talvez, né, Miguel? 1 hora e blau. Uau! Uau! Curiosos, Exatamente. eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a obrigada. paciência de vocês. Isso. Nos sigam no YouTube, lá no Instagram. No YouTube, clica lá, se inscreve, clica no sininho, que o Miguel faz uns cortes maravilhosos. Sim, faz E aí mesmo. você vai poder receber cada um corte que ele fizer, você vai ficar recebendo lá. Isso. E nós temos assessoria canábica do Cannabicast. Se precisar de alguma ajuda para alcançar o seu tratamento, conte com a gente, manda DM e a gente ajuda você no que a gente puder. E as meninas também vão deixar o... Fora isso, link delas no vídeo. O Miguel tá mandando olhar para a câmera central. Link delas no primeiro link da descrição para vocês encontrá-las e poder pedir a assessoria jurídica que elas prestam com primor. E fora isso, gratidão por ter assistido. Obrigado. Gratidão, Valeu. gratidão, Até a próxima. gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Poxa. Vocês são maravilhosas. Bom. Obrigada. Muito bom, sempre bom falar. Valeu. São